Olá, sejam bem-vindos ao canal LP News. Se inscreva e deixe o like para fortalecer no canal. Olá, tivemos que criar outro canal, pois o canal LP News oficial infelizmente foi excluído pelo YouTube. Estamos tentando recuperar. Se puder, se inscreva nesse canal para ajudar a recuperarmos o que perdemos. Obrigado. Olha, atenção, a história da foto rara do traficante mais procurado do Rio, há mais de 10 anos. A minha curiosidade e desejo de entender os vários lados de uma mesma história levaram-me a trabalhar durante algum tempo nas várias favelas da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Graças a contatos feitos por Leslie Leitão, um colega e amigo que é um dos jornalistas mais sérios que conheço, fui me encontrar com o pastor Sidney Aspino, um daqueles evangélicos que realmente se importam com o próximo e querem o bem da sua comunidade. Quando cheguei, rapidamente expliquei que gostaria de conversar e fotografar os traficantes, pois não conseguia entender como é que o Rio de Janeiro sofria um conflito armado e a maioria da imprensa carioca apenas escutava um lado da história. Publicavam-se notícias falando em bandidos sem nunca, ou quase nunca, com honrosas exceções, se tentasse ouvir o outro lado. Nessa mesma noite, acompanhei o pastor enquanto ele andava pelas várias favelas controladas pelo terceiro comando puro para orar e conversar com vários traficantes que pousavam as armas, davam as mãos e rezavam pelo seu bem-estar e pela saúde das suas famílias. Engana-se quem acha que o pastor estava ali para fazer favores. Ele condenava a violência e o tráfico de drogas e fazia questão de dizê-lo nas suas conversas com os traficantes. Também sabia, entretanto, que aqueles jovens que ali estavam de chinelo, fuzil e cinto com pistolas e granadas tinham entrado naquela vida sem retorno. Deus era para eles, provavelmente, a única forma de terem um pouco de esperança na vida. Eram dias/noites alucinantes para mim, pois pude conhecer e conversar com vários rapazes, todos mais jovens do que eu, falar de futebol, de armamento, de amores e de sonhos. Pude fotografá-los sempre de cara destapada, ouvi-los a rir e a brincar uns com outros. Depois de vários dias dormindo na ilha, o pastor disse-me numa manhã que iria falar com Fernandinho, o traficante-chefe de todas as favelas da ilha. Aos 29 anos, já era um dos maiores veteranos do tráfico no Rio de Janeiro. Claro que o Fernandinho já sabia que eu estava no território dele, e ambos queríamos nos conhecer. Passadas umas 2 horas, que a mim me pareceram dias, o telefone tocou. Era o pastor dizendo que alguém iria me levar até eles. Peguei as câmeras e lá fui, subindo o Morro do Dendê, com os vários checkpoints em que o tráfico nos guiava em que direção seguir para encontrar o leão. Entrando numa pequena loja, saímos pela porta dos fundos, que, por sua vez, dava para uma escada em caracol em cima da qual estavam vários homens armados, sorridentes a conversar com o pastor. Ali fui apresentado e convidado a entrar em um quarto encafuado, onde Fernando Gomes de Freitas, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, vivia com uma cama de casal, 2 sofás, uma TV, um aquário e uma bicicleta ergométrica. Um dos homens acusados de ser uma espécie de Pablo Escobar carioca vivia numa casa de tijolo úmido, encafuado entre um beco e um mercado. Fernando era um homem franzino, com a cara marcada pela vida e um olhar intenso. Claramente não estava habituado a receber jornalistas estrangeiros, mas graças ao pastor Sidney em poucos minutos sorríamos os dois. Pedi-lhe se poderia gravar a nossa conversa, o que ele aceitou prontamente. Fernando e eu conversamos sobre o fato de ele estar permanentemente em movimento, com receio de ser apanhado pela polícia ou pelos seus inimigos de outras facções. Ele me explicou como era feito o tráfico de armas, como é que se evitava, pagando a polícia, que houvesse operações na Ilha do Governador, com toda a ajuda que ele prestava aos moradores quando necessário, sendo ajuda financeira, mediação de conflitos em que ele fazia o papel de juiz, e, finalmente, falamos da sua vida, dos seus filhos e de como ele jamais queria que algum deles fosse envolvido com o tráfico de drogas. Quando terminamos a conversa, pedi ao Fernando para lhe fazer um retrato. No sofá do lado oposto ao qual eu estava sentado, estava um fuzil AK-47 que parecia novo em folha.
Sugeri que se sentasse nesse sofá, tendo ele pedido a um dos seus homens para retirar dali o fuzil. Quando eu lhe disse que não haveria problema de ele aparecer ao lado do fuzil, ele respondeu: "A minha cara já é um fuzil." Este foi o primeiro de vários encontros ao longo dos anos. Nesta quinta-feira, 27, acordei com a notícia de que Fernandinho Guarabu, o traficante solto mais antigo e mais procurado do Rio de Janeiro, tinha sido morto pela polícia militar na madrugada, com 4 dos seus homens de maior confiança. A partir daí entrei na internet para saber mais detalhes, quando reparei que o meu retrato do Fernando estava sendo por jornais e televisões brasileiras sem que em momento algum eu tenha dado autorização para isso. Esses meios que hoje roubam a fotografia que trabalhei durante mais de 2 anos para ganhar a confiança das pessoas envolvidas são os mesmos que chamam qualquer pessoa morta pela polícia de bandido, que raramente pisam no morro e que nem sequer tentam ouvir o que o outro lado tem para dizer. Isto para mim é vergonhoso. O meu retrato de Fernando, que está a ser publicado sem autorização, não é arquivo pessoal nem divulgação, nem de domínio público. É fruto de anos de trabalho de investigação jornalística, de criação de confiança com muitas pessoas. É precisamente este tipo de informação parcializada que ajuda a criar o clima que elege populistas. O clima em que os leitores transpiram ódio nos seus comentários, em que filmes que mostram pessoas a serem torturadas pela polícia são aplaudidos, em que se vomitam frases como "bandido bom é bandido morto" ou "direitos humanos para humanos direitos". Que momento é este em que pessoas ditas de bem estão a aplaudir publicamente o assassinato de alguém? Eu acredito que o jornalismo não serve apenas para alimentar as massas com informação. Deveria ser usado para criar pontes, estimular o debate e o civismo. Foi por isso que, como fotógrafo independente durante 10 anos, fui ao Rio de Janeiro fotografar violência urbana. E aí pude ver e ouvir o medo, a angústia e o choro de centenas de pessoas, entre elas traficantes, policiais, familiares e cidadãos comuns que todos os dias são vítimas da violência na cidade maravilhosa. Para mim ficou claro que Fernandinho Guarabu era de uma inteligência e sagacidade enormes, com uma enorme capacidade de trabalho, de organização e de gestão em condições muito adversas. Era informado e curioso sobre o mundo. Só no Morro do Dendê administrava a vida de quase 60 mil pessoas. Caso as circunstâncias e oportunidades para pobres, negros e favelados fossem diferentes, alguém como o Fernando poderia ter capacidade de chegar a ser prefeito do Rio de Janeiro. Se possível, se inscreva, deixe o like e compartilhe para ajudar no canal. Obrigado.